Objetivos da China. Gostaria de saber sobre as questões sociais. Pobreza, miséria, população que mora nas ruas, dependência química e machismo. Tá, então vamos lá, por partes. Pobreza. É interessante pensar nesse processo de desenvolvimento e de abertura que a China realizou, né, nesses últimos 40 anos, e que ela passou, né, do patamar de ser um dos países mais pobres do mundo para o lugar de segunda economia mundial, atrás apenas dos Estados Unidos. E que nessa transformação, nesse processo, 700 milhões de pessoas saíram do patamar que é considerável o nível de miséria, né? Se a gente for pensar as definições de que esse patamar pode ser averiguado ou classificado e definido em função de uma renda diária, assim, pessoas que vivem com menos de $1 por dia são consideradas miseráveis, né? Então, a China tem 1% de pessoas que estão nessa faixa, assim, segundo pesquisas oficiais, né? Então, é interessante a gente ter esse olhar. Existem muitos desafios ainda, avanços, existe pobreza na China, mas eu acho que a miséria já foi ou tem sido superada, assim, de uma forma bastante ampla, que passa e que é uma política também, né? Assim como o processo de desenvolvimento, ou seja, das indústrias de base e até que começa nas indústrias de base para chegar nesse nível, né, nesse lugar que é o das revoluções tecnológicas, né, de ser um polo de inovação, um lugar de inovação de tecnologia e de fintechs, também inclui e envolve a população. Então tem, por exemplo, planos de governo mesmo, do governo Xi Jinping, né, que é o presidente, que prevê premiações para governos locais, né? Então são as províncias, e aí tem os planos quinquenais que eles se organizam a cada 5 anos, mas já está tudo planejado a longo prazo. Então é interessante a gente pensar que existe uma premiação dentro da China para governos locais que conseguem superar a meta de planos estipulados que vão no sentido de melhorar ou reduzir a miséria e a pobreza localmente. Então esses esforços todos já estão em curso, né? 700 milhões de pessoas já saíram, né? Já não são consideradas miseráveis, né? São pobres, não são miseráveis. É uma marca que para mim é impressionante. A segunda pergunta, em relação à dependência química, olha, a China é bastante contraditória no sentido de que ela é complexa, né? A China é incrível. Bom, a China, por um lado, ela combate fortemente, né, as drogas ilícitas, e de outro lado, enfim, fazendo uma reflexão do combate às drogas ilícitas, por exemplo, isso começa desde o Tratado de Haia, né, em 1912, em relação a punição muito dura em relação ao ópio, às drogas ilícitas todas, até também pensando nesse trauma e do próprio passado, que foi, né, a guerra do ópio, enfim. Então ela é muito dura por conta também dessas consequências do passado e enfim, é plausível da gente compreender. E aí, ao mesmo tempo, ela é a principal produtora de tabaco. Ela também vem e surge nesse cenário como uma das principais produtoras de maconha industrial e farmacêutica. E ela se pretende, né, ela tem essa intenção de ser uma protagonista nesse cenário mesmo, de oferecer
essas opções de maconha medicinal e industrial como opção também de tratamento. Se a gente for pensar, então, os dependentes químicos, né, o uso das substâncias que eles fazem, então passa primeiro pela metanfetamina, seguida pela heroína, outras drogas, maconha, enfim, aí vai indo nessa escala. É pensar que é muito combatido e que ao mesmo tempo também ela é a maior produtora de tabaco. A China, enfim, a indústria do cigarro, né, não é uma droga, mas enfim, não faz bem à saúde. É uma das maiores do mundo na China. Ela surge com essa intenção de ser de oferecer e de ser um país protagonismo no uso de maconha industrial e farmacêutica, e aí ao mesmo tempo combate e as regras, leis e a punição para o uso dessas substâncias é muito rígido. Sobre machismo, bom, a China é um país patriarcal, existe o machismo, né? Enfim, eu particularmente acho e sinto que o Brasil nesse sentido é muito mais machista do que a China. Existem questões, claro, as questões machistas chinesas envolvem uma pressão muito grande da sociedade em relação às mulheres, mas talvez eu não tenha sentido muito porque eu não sou chinesa. Então era confortável para mim também viver como estrangeira na China, porque não tinha ou não sofria essa pressão. Então as pressões que as chinesas enfrentam diz respeito, por exemplo, à questão de casar, e aí tem uma idade para casar, então passando dos 25 já é considerada solteirona, né? Isso vem mudando ao longo dos anos, e a cada ano essa faixa etária sobe um pouco, mas assim, 25... Eu cheguei na China, eu tinha 24, né? Então eu já cheguei solteirona na China, né? Mas para as chinesas isso é muito duro, no sentido de que existe um termo mesmo. No Brasil também, né? Solteirona, mas na China é dito como mulher refúgio, né? O termo em chinês é mulher refúgio, a que sobra, né? E a gente tem que pensar que é um fenômeno, não é um fenômeno, mas é uma característica dessa geração de filhos únicos, né? Dessa sociedade que se beneficiou com a abertura da China, né, 40 anos atrás, no sentido de que as mulheres tiveram, as meninas, né, as filhas únicas, também tiveram a oportunidade de ir estudar em outros países, e aí o machismo acontece por esse lugar, ou seja, uma mulher que é melhor instruída, tem um emprego ou uma posição melhor, ou um salário maior do que o seu correspondente, né, do que o homem, ela assusta, ela amedronta, ela não é fruto do desejo. Mesmo num país onde tem essa questão da diferença demográfica, né, que matavam as meninas por conta da política do filho único, enfim. Então, o machismo na China é muito complexo de pensar porque passa por esses lugares todos, né. Então tem a questão das mulheres refúgio, que é muito forte e que tem campanhas para isso, né, e aí caminha para um lugar de pensar e de ser mais condescendente em relação às escolhas das mulheres, no sentido mais prático da vida, assim, passa por profissões que são tidas ou consideradas de mulheres, né? Então, algumas profissões são consideradas mais apropriadas para a mulher porque paga menos, e aí também essa é uma outra questão, a questão dos salários, né? E aí quando eu digo dos cargos, tem os anúncios mesmo de vagas já aparecem, né? Vaga X de trabalho, uma vaga de trabalho, aceita-se candidatura só de homens, né? Então tem essas expressões machistas todas. Tem a questão de ter filho, mas é uma questão que também acontece aqui no Brasil, enfim, mas é interessante pensar
Eu acho que para mim é mais forte, o machismo mais forte é, de fato, a questão da mulher refúgio. Porque aí envolve muitas esferas, né, da dinâmica e da conjuntura do país que se deu, né, que é reflexo também desse caminho dos últimos 40 anos de abertura.